beleza? Como vocês estão? Gente, hoje eu tô trazendo para vocês uma receitinha de pão de ló de chocolate sem fermento. É isso aí, gente. Eu trouxe para vocês uma receitinha de pão de ló no vídeo anterior, né, que eu fiz a massa e a montagem, mas aquela receita é a que normalmente eu utilizo no Brasil e não dá errado de jeito nenhum. Mas aquela receita aqui no México, ela não dá para fazer. Eu já tentei adaptar com quantidade de fermento, mas não ficou legal. Agora, essa receitinha, ela é comprovada aqui no México. No Brasil também dá certo, tá? Porque a gente não utiliza fermento, mas a gente utiliza os ovos. E é isso que faz com que o nosso bolo cresça. Então, bora lá pra gente aprender a fazer essa receitinha de pão de ló, massa e montagem? 5 ovos em temperatura ambiente, eu já separei as claras das gemas. Se vocês tiverem ovos grandes, pode utilizar apenas 4 ovos. 120 gramas de açúcar refinado. Uma pitada de sal. 100 gramas de farinha de trigo peneirada. 20 gramas de cacau em pó 100%, eu peneirei ele e misturei junto a farinha de trigo para facilitar o processo. E 10 ml de essência de baunilha. Então aqui, gente, o nosso primeiro passo vai ser pegar essas claras e acrescentar o sal. E também metade do açúcar que a gente havia reservado no início da receita. Apenas metade, o resto a gente vai utilizar posteriormente. E aí nós vamos bater com a batedeira em velocidade máxima até formar a clara em neve. Então aqui nós já chegamos do ponto da nossa clara em neve, a gente vira, não cai. Tá vendo? Ela fica bem firme, olha. Esse é o ponto. Então a gente vai reservar essas claras para a gente poder fazer o segundo passo da nossa receita. Então agora nós iremos utilizar as gemas e vamos acrescentar a essência de baunilha. E também o restante do açúcar que a gente havia separado. E aí a gente vai bater com a batedeira na velocidade máxima até formar um creminho branco. Vai ficar bem esbranquiçado e bem cremoso. Esse vai ser o ponto do nosso creminho. E aqui, com o auxílio de uma colher, a gente vai retirando todo o resíduo que fica na borda para poder ficar tudo bem misturado. Então a gente tira direitinho com a colher e continua batendo.
Então aqui a gente chegou no ponto do nosso creme de gemas, tá vendo? Ele ficou bem cremoso, bem esbranquiçado. E aí agora a gente vai continuar com a nossa receita, onde a gente vai acrescentar a farinha de trigo junto ao cacau, já peneirados, e a gente vai colocando aos poucos, intercalando com as claras que a gente havia reservado anteriormente. E aí é legal que a gente faça isso aos poucos mesmo, não coloque tudo de uma vez e intercale aos pouquinhos. E também mexa com delicadeza com o auxílio de um fouet, sempre de baixo para cima, com movimentos envoltórios, para que essa gema, esses ovos, na verdade, ele não perca o volume, porque é isso que vai fazer com que o nosso bolo cresça. Então, se a gente colocar tudo de uma vez, se a gente mexer, o volume dos ovos ele vai abaixar bastante e o nosso bolo ele não vai crescer. Ele parece até que não vai dar certo, mas com calma e delicadeza, mexendo aos pouquinhos, vai dar tudo certo. E agora já essa primeira parte já bem integrada, aí a gente vai acrescentar a segunda parte, intercalando novamente cacau, farinha e claras em neve. E aí, com a nossa mistura já pronta, já tudo bem integrada, a gente vai colocar em uma forma 15 por 10 de altura. E aí, no fundo dessa forma, eu passei óleo em toda a forma, e no fundo dela eu recortei um papel toalha do tamanho da forma e coloquei. E aí a gente coloca a massa por cima desse papel toalha. Não precisa colocar nada nas laterais. E aí nós vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Aí a gente fica de olho, mas vai ser mais ou menos uns 30 minutinhos, mas varia de forno para forno. Então é bom prestar bastante atenção na hora de assar para que ele não fique cru e também para que ele não venha a assar demais. Então esse é o resultado do nosso bolinho, eu já acabei de tirar ele da forma, é muito fácil para desenformar. E para tirar o papel toalha é só a gente desgrudar as pontinhas e ele vai se soltar com facilidade. Olha, a gente só as pontinhas e puxa ele com delicadeza e ele sai muito fácil. E aí agora nós vamos cortar em camadas para a gente poder montar o nosso bolo. Então aqui eu cortei o nosso bolinho em 3 camadas. Olha, dá pra ver que ele é um bolinho muito fofo, é uma massa muito gostosa.
também é bem estruturada, né, para a gente poder colocar um recheio de repente mais pesado. Pode ver todas as camadas da mesma forma, você pega, ele não fica esfarelando, como acontece com muitos bolos, ele é bem flexível, tá vendo? E aí agora já dá pra gente montar o nosso bolinho. Então aqui eu tô utilizando a mesma forma que eu assei esse bolo, que é uma forma de 15 por 10. E a gente vai forrar ela com plástico, né? Aquele plástico de guardar alimento, não ziplock, aquele simples mesmo. E a gente coloca aí a primeira camada do nosso bolo e ajeita o plástico para que ele não fique por dentro do bolo quando a gente inserir o recheio. E aí a gente vai umedecer esse bolo. Eu estou utilizando aí uma caldinha que eu coloquei em uma bisnaga para facilitar na hora de aplicar essa calda. E é uma caldinha de leite condensado com água. Eu recebi essa dica porque eu sempre molhei os meus bolos com leite condensado, leite de coco, mas em lugares muito quentes pode acontecer de azedar o seu bolo com mais facilidade. Então, para que isso não aconteça, vem aí uma dica legal para a gente molhar o bolo com água e leite condensado. Também fica muito gostoso. E aí a gente pode molhar bem, porque nesse bolo eu não vou utilizar frutas, como eu utilizei no bolo que eu montei anteriormente, que gravei para vocês, né? Então pode molhar bastante para ficar um bolo bem molhadinho, bem gostoso. E a gente molha a primeira camada e aí eu vou acrescentar o nosso brigadeiro de leite ninho. Eu fiz esse brigadeiro, já ensinei para vocês aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês verem. E uma dica, gente, esse bolo eu tô fazendo ele para fazer e já partir, sabe? Pra gente comer mesmo, então eu vou jogar só um marshmallow por cima e já vou partir esse bolo. Mas se você for fazer esse bolo para confeitar, acrescente a esse recheio umas 10 gramas de farinha de trigo antes de fazer o brigadeiro. Acrescenta no leite condensado, dilui. Porque isso vai fazer com que o seu recheio fique muito mais consistente e não corra o risco de vazar na hora da montagem, tá? Então, assim, o outro, pode ver que no outro vídeo eu fiz o recheio de brigadeiro e eu acrescentei a farinha de trigo e aí não teve problema nenhum para montar ele com chantilly, decorar, deixar ele fora da geladeira por um tempinho. Mas esse bolo em si, ele ficou bem mais cremoso. Então já é um bolo que para você decorar, ele já não fica muito legal, ele não dá uma estabilidade legal. Então, se for usar esse brigadeiro, acrescenta as 10 gramas de farinha de trigo, tá bom? Então, depois de acrescentar as colheradas do nosso recheio, a gente vai ajeitando com as costas da colher para deixar o bolo bem, na verdade, o recheio bem niveladinho. Aí a gente também ajeita, né, o plástico para que ele não fique por dentro do recheio quando a gente colocar a segunda camada de bolo. E depois que o bolo estiver bem niveladinho, o recheio estiver bem nivelado, a gente acrescenta a segunda camada do nosso bolo. Então, a gente vai fazer o mesmo processo agora, vai apertar um pouquinho, né, para que ela possa se integrar junto à primeira camada do bolo, para que ele fique bem nivelado. E aí a gente vai umedecer também essa segunda camada. E aí, segunda camada bem umedecida, a gente vai acrescentar o nosso brigadeiro de Nutella, que eu também já ensinei a fazer no canal. Eu vou deixar o card aí para vocês acompanharem também. E a gente vai acrescentar da mesma forma. A gente vai acrescentar colheradas desse recheio e depois a gente nivela com as costas da colher. E aí também a mesma coisa, gente. Mesmo que eu falei do recheio do brigadeiro de leite ninho, serve também para esse recheio de Nutella. Se for um bolo para confeitar, acrescente as 10 gramas de farinha na hora que estiver fazendo esse recheio, para ficar bem mais firme e não ter nenhum problema de vazar com o seu bolo já confeitado. E aí a gente acrescenta a terceira camada de bolo. A gente também vai umedecer, né? A gente ajeita aí o plástico também para não ficar por dentro do bolo novamente.
E umedece o nosso bolo depois de apertar ele, ajeitar ele para ficar bem certinho, bem niveladinho. E depois que a gente umedeceu essa última camada do nosso bolo, a gente vai fechar com o plástico, vedando bem, para que ele não perca essa umidade na geladeira, já que a gente vai levar esse bolo para descansar na geladeira, né? Isso se chama prensagem, e a gente vai deixar descansar de um dia para o outro. Normalmente, gente, o mínimo é de 4 horas de descanso, mas eu sempre faço deixando de um dia para o outro, porque eu acho que fica bem melhor o bolo. Além dele ficar mais gostoso, para desenformar ele fica muito mais fácil e para não ter nenhum problema de o bolo ficar desmanchando. E aí, depois de pronto, esse é o nosso bolo de um dia para o outro, já desenformado, ele fica bem úmido e bem recheado, ó, tá vendo o que eu falei do recheio? Esse recheio, ele tá muito mais cremoso do que aquele bolo que eu fiz lá no outro vídeo para vocês, porque eu já vou partir esse bolo e vocês já vão ver como vai ficar. Então, se quiser um recheio mais consistente, siga a dica que eu dei aí para vocês, tá bom? E agora, partindo desse bolo, ele fica cremosão e é uma delícia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se vocês gostaram, dá um like para ajudar o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos e bora para mais receitas. E, gente, se vocês fizerem esse bolo, se vocês tiverem algum comentário, deixa aqui pra gente interagir, tá bom? Um beijinho. Bye, bye.